paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, antes ele falou que nós não nos deixariam órfãos. Ou seja, ele sempre cuidaria de nós através do Santo Espírito que o Pai derramou sobre ele. Então, quando o Senhor Jesus fala que não nos deixariam órfãos, é uma forma da gente refletir. Literalmente, nós temos um cuidado de Deus perante a nossa vida o tempo todo. Por quê? Quando a pessoa não é órfã, ela tem um pai provedor. Quando ela não é órfã, ela tem um pai que está cuidando. E desta forma, irmãos, se nós refletirmos, nós vamos ver que o Pai, o Todo-Poderoso, nunca deixou de cuidar de nós, né? E existe uma doutrina onde eles falam que agora vivemos pela graça, mas essa doutrina é falha. Por quê? Porque nós sempre recebemos, a humanidade sempre, ao longo da história, sempre recebeu a graça de Deus. A graça de Deus estava junto com Adão no paraíso. A graça de Deus estava na misericórdia, quando ele falou para Caim que ele podia se reabilitar. A misericórdia de Deus sempre caminhou conosco, em todos os períodos da história. Mesmo quando ele quis destruir a humanidade, ele usou de misericórdia para com 8 pessoas. Nós sabemos disso. Noé e sua família. Mas também, irmãos, nós não devemos esquecer que o Senhor sempre usa os seus mensageiros. E os anjos de Deus são seus mensageiros. Nós sabemos que desde o início Deus falava com o homem. E literalmente Deus falou com Adão. Nós sabemos disso. E ao longo da história, Deus sempre usou os seus emissários. Por quê? Porque o homem, quando da queda do paraíso, o homem se tornou indigno. E infelizmente, o homem caiu. E pelo pecado ele caiu. Mas Deus não nos abandonou. Deus sempre foi Pai para todos nós. Ao longo da história, ele enviou os seus anjos, os seus mensageiros. E ele teve 2 mensageiros poderosos, que ele enviou: o anjo Gabriel, que era chamado anjo anunciador, e enviou o anjo Miguel, que era um defensor do povo de Israel, da nação de Israel. E ele também enviou um terceiro anjo, que era um anjo que curava as nações, aonde as pestes, as doenças e a morte não prevaleciam. Por quê? Porque o anjo, ele era um anjo curador. O anjo Rafael literalmente é. Mas poucas pessoas conhecem esses anjos. Por quê? Porque infelizmente na palavra de Deus poucas vezes eles aparecem de forma esporádica. Mas o anjo Gabriel, por exemplo, ele sempre foi muito falado. Ele foi o anunciador da vinda do Salvador. Ele foi o anunciador das profecias que Daniel revelou para nós pelo Espírito de Deus. E o anjo Miguel, nós sabemos que ele é um anjo guerreiro. Foi ele que expulsou o inimigo do céu. Quando Jesus foi elevado ao céu, não houve mais espaço para o inimigo e para a sua legião, e eles foram expulsos do céu. Houve uma grande batalha no céu. Então muitos dizem que, erradamente, que o inimigo está a nos acusar perante Deus. Sim, mas não no céu. O inimigo é um acusador que continua nos acusando, e no dia do julgamento ele vai continuar nos acusando, mas literalmente ele não está no céu. Ele está aqui na terra e está furioso.
né? E provavelmente vai ficar até começar o milênio. Provavelmente não, é real. Ele vai ficar perturbando e prejudicando e convencendo e tragando muitas pessoas até iniciar o milênio, coisa que ainda não iniciou, né? Porque o milênio será 1000 anos de paz, 1000 anos onde o homem vai viver segundo a vontade de Deus aqui neste mundo. Porém, esse anjo destruidor, ele será solto no final dos 1000 anos. E ele virá com grande fúria. E ele virá para destruir e arrebatar a humanidade. Mas nós sabemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso virá em nosso socorro e através do seu Filho, o enviado e ungido para nos salvar, ele mais uma vez nos salvará. Assim como teve um anjo que à destra de Moisés e à frente do povo de Israel caminhava, assim como teve anjos que revelaram para os juízes de Israel a libertação, assim também teve o Senhor Jesus que veio e foi enviado e ungido para nos salvar. Então Deus sempre agiu de misericórdia, Deus sempre agiu segundo a sua infinita bondade e graça. Porque Deus é bondade, Deus é rico em misericórdia. E a graça de Deus se perpetua pelos séculos e séculos e ela não tem fim. Então, irmãos, é importante sabermos que Deus é tão grandioso, mas tão grandioso, que até os querubins e serafins não podem tocar no trono de Deus. Uma passagem de Isaías que nós podemos ver claramente é quando um querubim, um serafim, vai e pega uma brasa do trono, uma brasa ardente no trono de Deus, não com a própria mão, mas com uma tenaz. E ele pega com uma tenaz e coloca na boca de Isaías. Isso mostra o poder, a grandiosidade de Deus, a ponto de um querubim não poder pegar a brasa com a mão. E o querubim é um ser de fogo, é um ser alado de fogo, de grande poder e glória. Nós sabemos que na Bíblia os grandes no reino de Deus, lá no céu, são os querubins e os serafins. E maior que eles é o Senhor Jesus, que está sentado à destra de Deus, aguardando o dia do julgamento, aguardando até o dia que o Senhor colocará os inimigos do Senhor Salvador e ungido sobre os pés dele. Então, irmãos, é muito importante que nós leiamos a Bíblia, porque tudo isso está consignado na palavra de Deus. E tudo isso é revelação da palavra de Deus para todos nós. Então, quando lemos a palavra de Deus, irmãos, constantemente, diariamente, nós vamos absorvendo o conhecimento de Deus e gravando a sua palavra no coração, a ponto de homens não mais nos enganarem. Então, é importante que nós sempre estejamos lendo a palavra de Deus para não sermos confundidos, para não sermos enganados. Então, irmãos, vamos observar sempre que a graça de Deus sempre existiu. Muitos falam que a graça de Deus é só agora, depois de Jesus.